Bom, pessoal, outra coisa muito importante de se estudar também é a determinação de uma função afim. O que é isso, Kaique? Bom, é, o valor de uma função afim é o valor que ela assume quando a gente estima um valor para x. Né? Quando a gente joga o valor x, a gente obtém o valor y, tá certo? E aqui, ó, é só para a gente ter uma ideia do que a gente já está fazendo há um tempo, né? Que é colocando o valor para x e obtendo valores para y, tá certo? Ó, calcular essa função aqui quando f é igual a 1. Quando x é igual a 1. Ou seja, eu vou calcular o f de 1. Então, f de 1 vai ser igual a 3 vezes 1, que vai dar 3, mais 1, que vai dar 4, tá certo? Então, ó, 3 vezes 1 mais 1 igual a 4, beleza? Então, o f de 1 aqui, no caso, é igual a 4, beleza? E o segundo caso aí, Kaique, f de 2, f de menos 2, tá certo? Então, é só substituir o menos 2 agora no lugar do x. Ó. Então, f de menos 2 é igual a f de menos 2 igual a 3 vezes menos 2, que vai ser igual a menos 6 mais 1, que vai dar igual a menos 5. Alright? Beleza? Então, ó, aqui o valor é menos 5. Beleza? Então, ó, quando x é 1, y é 4. Quando x é menos 2, y é 5. Beleza? Bom, outra coisa muito importante e muito legal de se saber é quando a gente consegue fazer o caminho inverso. Quando a gente só tem apenas 2 pontos e a gente consegue voltar à forma algébrica, tá certo? Eu vou precisar dar um pause aqui para fazer os cálculos e vou mostrar para vocês, tá certo? Bom, e só para retornar a linha de raciocínio agora, vou mostrar para vocês os cálculos que eu fiz aqui, tá? Vou fazer junto, a gente vai fazer junto os cálculos para determinar a função afim tendo 2 pontos dela, tá? Deixa eu só conferir se está gravando. Tá gravando. Ó, então é o seguinte, a gente tem esses 2 pontos aqui, tá? A gente tem o ponto que tem a coordenada x menos 1 e y, ou f de x, igual a 3. Ó, então a gente sabe que a forma, ele disse que é uma função do primeiro grau. Então, se é função do primeiro grau, ela está nessa forma aqui, nessa lei de formação aqui, né? Ax mais b f igual a f de x, ou y igual a ax mais b. Então, é o seguinte, ó, a gente vai pegar os valores e vai colocar numa tabelinha aqui, tá? Depois de um tempo isso fica maceteado. Então, ó, y aqui, no primeiro ponto, é 3. Ele tem a coordenada 3. E o x é menos 1, beleza? A mesma coisa acontece no outro ponto. Ó. Aqui, o y ou f de x é 2 e o x também é 2. Pô, e aí, como é que eu saio desses pontos? Esse aí pode ser enxergado no gráfico também, mas vem na forma de pontos. Como é que eu saio desses pontos e volto para a forma algébrica, tá? Então, eu vou mostrar a vocês aqui. Ó. A gente sabe que está nessa forma aqui, né? De f de x igual a ax mais b ou y igual a ax mais b. Então, o que é que falta para a gente encontrar? A gente precisa encontrar o coeficiente angular, a, e o coeficiente linear, b. Tá certo? Ó, então, observando aqui essa função, ela está nessa lei de formação aqui. Vamos lá. Vamos substituir valores, tá? Se f de x é igual a 3, a gente pode dizer que 3 é igual a menos x vezes a, não é? Quem é x? Quando f de x é 3, é o próprio menos 1. Então, ó, menos 1 vezes a é igual a menos a, beleza? Mais b. E aí a gente tem uma equação para o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Ó, sem perder tempo dessa vez. f de x agora é o 2. f de x agora é 2. Então eu vou substituir aqui, tá? Então, ó, f de x é 2. Então, ó, f de x é 2. Então, 2 é igual, tá? A 2 vezes a, porque x também é 2. 2 vezes a, mais
B. Opa, esse A aqui não é assim. Só assim, isso. Mais B. Beleza? E agora a gente vai só fazer conta, tá, pessoal? E aí fica assim, ó. Um sisteminha de equação com duas incógnitas pra gente resolver. Tá certo? Ó, vou até puxar pro canto aqui. Ah, aqui, tá certo? Então, ó. Eu vou só organizar aqui para ficar mais fácil de enxergar o sistema de equações, tá? E aí ele ficou assim. Menos A mais B igual a 3. E 2A mais B igual a 2, tá certo? E agora a gente multiplica essa de baixo aqui por menos 1 para poder fazer pelo método da soma. Para tentar resolver esse sistema de equação pelo método da soma. Ó, multipliquei por menos 1 e aí toda a equação fica negativa, tá certo? Cancela os dois B's, esse B e esse B cancela. Fica só menos A mais 2A, menos 3A. Menos 3, menos 2, 3, menos 2, 1. Então, ó, menos 3A é igual a 1. Isso quer dizer o seguinte, A é igual a 1/3, tá? A gente já tem o valor de A. A gente já tem o primeiro valor do coeficiente angular, tá certo? Agora, o que a gente falta saber para saber a forma algébrica dessa função, desses pontos? Então, ó, a gente pega o valor de A e substitui em qualquer uma dessas duas primeiras equações aqui. Então, ó, substituindo o valor de A é igual a menos 1, menos 1/3. Então, ó, menos A é menos 1/3, mais B igual a 3. Beleza? Isso aqui faz o jogo de sinal, fica positivo, tá? E quando ele passa para o outro lado, ele volta a ficar negativo. Então, B é igual a 3 menos 1/3, que é igual a 8/3, tá? Se não sabe, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Então, 8/3. Beleza, pessoal? Agora é só colocar de volta na forma de AX mais B. Ó. Então, f de x é igual a menos 1/3 vezes x, que é igual a isso daqui, tá? Mais 8/3. Belezinha? Tranquilo demais. Então, vamos voltar lá para nossa apresentação. Ó, então, a gente determinou qual é a função para esses dois pontos. A mesma coisa aconteceria se nós tivéssemos um gráfico. Era só escolher dois pontos desse gráfico e conseguiríamos determinar qual é a parte algébrica que deu origem àquele gráfico, beleza? Vamos dar seguimento aqui. Isso aqui é uma questão que eu quero fazer com vocês na aula de resolução de questões, tá, pessoal? E aí tem outro ponto importante, que é o zero ou raiz da função, beleza? Chama-se de zero ou raiz da função do primeiro grau, na forma ax mais b, o número real x, tal que f de x seja igual a zero. Então, basta resolver ax mais b igual a zero, beleza? Então, a gente tem um exemplozinho aqui, é só igualar a zero isso aqui, para saber o valor da raiz dessa função, tá certo? Então, ó, vamos lá igualar ela a zero, tá? Então, ó, 3x mais 2 igual a zero, tá? Vou botar aqui igual a zero. Então, ó, esse 2 ele vai passar para lá, tá? Vai passar para o outro lado da equação, beleza? Então, vai ficar, ó, 3x, queria ter uma canetinha, 3x igual a menos 2, beleza? E x igual a menos 2/3. Isso aqui é um 2, tá? Licença poética. Pronto, agora é um 2. Pronto, então esse daqui é a raiz dessa função. Para que serve essa raiz? Esse daqui é o outro daqueles pontos que você pode achar facilmente, tá? Você sabe que quando esse x aqui é igual a zero, tá? Quando esse x aqui é igual a zero, você sabe que o eixo, que a função, ela vai cortar no B, né? Onde o eixo y toca é igual ao valor de B, a gente já falou isso. E então, isso significa que o x está igual a zero. Porque no gráfico, lá no gráficozinho, ó, quando você passa o gráfico e você corta no 2, ele vai cortar aqui no 2,
Então isso quer dizer que o x aqui é igual a zero, porque ele vai cortar no ponto 2 e o x vai ser igual a zero. É um ponto rápido de ser encontrado, é o próprio b. E esse outro ponto aqui, essa outra raiz, é justamente o contrário. É quando o y é igual a zero. É quando o f de x é igual a zero. Né? Isso vai dar um ponto encostado aqui na reta x, que vai ser o ponto menos 2/3. Digamos que seja por aqui. 2/3. Aqui mais ou menos, sei lá. E aí você consegue passar a reta com muita rapidez, achando esses dois pontos, tá? É só igualar um a 0 ou o outro a 0, beleza, pessoal? Vamos dar seguimento aqui. Para que serve, a gente já falou. E agora tá hora de dar aquela praticada, tá? A aula de resolução de questões, ela só vai sair na semana que vem. Mas isso não quer dizer que você não possa tentar resolver a ficha e me procurar, tá certo? Isso não impede ninguém de resolver a ficha, de procurar, de dar um jeito de responder essas questões, tá certo? Eu tô aberto a dúvida, é só me procurar. Fica à vontade para me incomodar no Instagram, Facebook, onde você me encontrar, você pode me incomodar, tá? Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu sempre respondo, beleza, pessoal? Espero ver vocês na próxima semana, ou quando tiver a aula da gente. Eu vou botar a aula de resolução de questões de qualquer forma. E é isso. Beijo, abraço, bons estudos, tá?